gente. O tema da entrevista de hoje vai falar sobre o perfil das pessoas inteligentes. Se você pensa que pessoa inteligente é aquela que tem raciocínio rápido, facilidade para poder fazer contas matemáticas, não é bem assim, não. Hoje a inteligência emocional diz muito quem é essa pessoa para que ela tenha ou não sucesso. Quem está aqui para falar sobre este assunto é especialista em coaching empresarial, Elizabeth Zamiru. Boa tarde, Elizabeth. Prazer ter você aqui com a gente. Boa tarde, Marisa. É uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, linda. Então conta pra gente, qual é o perfil hoje das pessoas inteligentes? Então, não é um perfil único, ele é composto. Mas a gente fala de inteligência hoje, quanto mais a gente nota que uma pessoa consegue aproveitar bem as oportunidades, os recursos externos e internos para se fazer feliz, ela é mais inteligente. Então, assim, tem essa tendência. Então, não é uma questão de ser ou não ser inteligente, mas assim, como ela aproveita os recursos. A gente percebe dentro da empresa que as pessoas têm muitas tarefas a serem cumpridas. E muitos acham ainda que quem cumpre com mais agilidade, com mais rapidez, terá maior destaque. É isso mesmo? De certo modo, ainda continua sendo assim. Mas para ter essa agilidade e para fluir, necessariamente as pessoas precisam se contatar. E aí começa uma questão importante da empresa, como são os relacionamentos interpessoais. Quanto mais as pessoas se relacionam bem na equipe e entre áreas, mais elas conseguem fazer com que flua rapidamente o trabalho delas. Então, nesse sentido é que a pessoa precisa ter uma capacidade que a gente chama de inteligência interpessoal boa para fazer acontecer. Isso se adquire ou a pessoa já nasce com ela? Muitas vezes as pessoas têm facilidade, né? Como qualquer coisa, como a gente às vezes tem mais facilidade ou menos. Mas quem não tiver não precisa ficar triste, porque dá para trabalhar, dá para desenvolver, dá para adquirir perfeitamente. A gente percebe também que nesse mundo competitivo em que vivemos, um quer ser sempre melhor que o outro, sobressair, e quando não consegue, às vezes dá uma puxadinha de tapete e tudo mais, que acontece muito dentro das empresas. Sim. Agora, como a pessoa pode aplicar essa inteligência emocional num ambiente tão competitivo? Então, uma das primeiras questões é compreender que a gente se precisa, é o que chamamos hoje de interdependência. Não sei se vocês já comentaram sobre essa palavra aqui no seu programa. Claro, um ligado ao outro, um ajudando, como uma corrente. Isso, como uma corrente. Então, se as pessoas notarem que a gente vive num mundo que a interdependência é importante, elas talvez comecem a pensar que melhor do que puxar o tapete de alguém é colaborar, é atuar de uma maneira que as pessoas possam fazer boas trocas. O que faz para adquirir essa inteligência emocional? Bem, vamos entender um pouco mais do que se trata. Quando eu falo de inteligência emocional, estou falando de inteligência em relação a mim mesma ou inteligência em relação aos outros. Em relação a mim mesma, por exemplo, é quando eu consigo identificar minhas emoções, administrar o tamanho da energia que vem junto com essa emoção, regular essa energia e expressá-la, quer dizer, com um comportamento que seja adequado aos meus objetivos. Nem sempre a gente tem uma emoção que ajuda. Por exemplo, se eu estiver com raiva, essa emoção que me causa uma vontade de esganar alguém, por exemplo. E isso não é interessante muitas vezes. Então eu preciso fazer o quê? Reelaborar esse processo, vamos dizer, dos meus pensamentos, para identificar a emoção e perceber que outro caminho pode ser mais útil para chegar onde eu quero. Tá? Ou seja, quem não souber administrar as suas próprias emoções, não conseguirá atingir essa inteligência emocional. Isso, exatamente. Essa é uma questão central. Em relação às outras pessoas, também preciso identificar as emoções delas e saber lidar, mas uma questão básica é a empatia. Entender, me colocar um pouco mais no lugar da pessoa e compreender. Muito hoje sobre isso, né, da empatia. Sim, porque para a gente conviver com as pessoas facilita muito colocar-se no lugar delas. Então, quando eu faço isso, eu tenho mais condições de ajudá-la a administrar melhor as próprias emoções. Então, quem pode fazer isso com as suas emoções e com as emoções do outro, tem uma grande possibilidade aí de caminhar melhor, por exemplo, profissionalmente e na vida pessoal. Aí você perguntou como se adquire. A pessoa pode fazer, por exemplo, um trabalho de leituras. Existem ótimos livros a respeito. Ela pode fazer psicoterapia se tiver muitos conflitos e precisar trabalhar esses conflitos. Ela pode também fazer coaching. O coaching hoje é um trabalho profissional, um treinamento individual, de um modo geral, que ajuda a pessoa a observar, vamos dizer assim, onde ela está falhando na competência emocional, na inteligência emocional, e adquirir técnicas que ela pode treinar para ser mais competente e atuar de maneira melhor na vida. Bom, hoje a gente percebe que vivemos num mundo muito individualista. Então, nessa história de termos essa empatia um pelo outro, é uma coisa rara. Então, quer dizer, é uma característica ter inteligência emocional cada vez mais difícil de se encontrar dentro das empresas. Sim, é mais difícil de se encontrar e mais necessária. Porque hoje nós trabalhamos com equipes enxutas, empresas que precisam que as pessoas deem o seu máximo, o seu melhor.
E como se elas tiverem muitos conflitos, ou se tiverem muitos conflitos pessoais? Elas não conseguem fazer isso. É difícil. Você escreveu esse livro, Uma Visão Positiva das Emoções no Trabalho, e aqui você, de uma certa forma, fala bastante sobre a inteligência emocional de uma maneira prática para o nosso dia a dia. Sim. Quer dizer, quais são os benefícios de quem consegue aplicar, de repente, no ambiente familiar, a inteligência emocional? Que a gente fala muito empresarial, mas o lado familiar é muito importante. Com certeza. Então, um benefício, por exemplo, é viver mais em paz. A gente nota tantos conflitos, né, dentro da família, tantas pessoas que vamos dizer, desgastam as relações, até a gente ouve falar de tantas separações conjugais. Então, um benefício é viver mais em paz, viver com mais prazer os relacionamentos. A gente percebe que as pessoas têm uma necessidade de serem mais espertas, terem sempre as respostas na ponta da língua. Quer dizer, isso já não funciona mais para quem quer ser inteligente e emocional e age por impulsividade. Exatamente. Uma das questões da regulação é regular a impulsividade. Nem sempre essa emoção vai ser benéfica na situação. Então, quando a pessoa tem inteligência emocional, ou ela é mais inteligente emocionalmente, ela então aprende a regular esse tamanho dessa emoção para não criar confusão, né? Tá certo. Nas dinâmicas que você, com certeza, já deve ter orientado, você conseguiria exemplificar uma situação onde a inteligência emocional foi determinante para o sucesso de uma empresa? Há muitas situações, né? A gente ouve falar muito de executivos hoje que são dispensados por causa de questões emocionais. Aliás, existe uma pesquisa importante que coloca que 85% das demissões dos executivos ocorrem por questões comportamentais, de um modo geral. Outros comportamentos, não apenas emocionais, e não por questões técnicas. Então, às vezes, como você falou inicialmente, o QI pode ser muito alto, essa pessoa pode ter um conhecimento vasto. Um currículo maravilhoso, mas não sabe se relacionar, não sabe se comportar de uma maneira adequada na empresa. Então, eu já trabalhei com vários executivos nesse sentido, para que eles conseguissem, vamos dizer, adquirir mais inteligência emocional e não só segurar o emprego nessa questão, mas ter mais sucesso profissional. Você estava falando sobre a empatia, mas hoje existe uma linha da psicologia que incentiva muito as pessoas a voltarem para si mesmas, para aquilo que faz bem a ela, para aquilo que vai fazer com que ela se sinta mais tranquila. Então, é muito divergente a posição de quem quer ter essa inteligência emocional daquela que quer ser bem-sucedida sozinha. Como que pode ser feito um trabalho onde as pessoas tenham essa consciência e consigam ser bem-sucedidas? Veja bem, as coisas não são exatamente essas duas áreas não são divergentes. A inteligência emocional compreende a intrapessoal, né? Então, uma pessoa precisa trabalhar consigo mesma, precisa, vamos dizer, se compreender, cuidar bem de si mesma, das suas emoções, dos seus objetivos, para ser bem-sucedida. Mas uma outra fase é ela ter o relacionamento interpessoal. Então, a inteligência intrapessoal é a base para a inteligência interpessoal. Então, uma é necessária para a outra. Só que assim, eu digo que não tem a divergência exatamente, porque as pessoas precisam trabalhar em fases. Primeiro desenvolver uma, depois a outra. As duas são necessárias. Numa equipe de trabalho, se tem um profissional que está sempre ali aumentando os problemas, ou seja, não consegue ter a praticidade em resolvê-los, e isso acaba desanimando todo o grupo. O inteligente emocional, como se porta quando faz parte desse grupo e está sofrendo influências desse que está sempre carregando o time para trás? Você quer dizer como se fosse uma pessoa da equipe que a não pessoa está da bem. equipe que tem uma inteligência emocional, como ela lida diante de um integrante do mesmo grupo que não colabora e que sempre procura atrapalhar até o trabalho? É aí que a empatia é tão importante. Se a pessoa tiver empatia, por exemplo, alguém me ataca. Estou lá no trabalho, estou na minha equipe, alguém me ataca. Em vez de eu entender que essa pessoa está me atacando, eu posso entender que essa pessoa está se defendendo, ela está com problemas, não sou eu. Necessariamente ela não tem que me atingir. Eu não tenho que me deixar atingir. Se eu consigo olhar de uma outra maneira, com empatia e compreender, eu já diminuo a minha emoção. Mas é difícil isso, gente. Imagina a pessoa te agride, fala, né, às vezes alguma fofoca a seu respeito, aí você tem que se colocar no lugar dela e você deixa de ser vítima e a vítima passa a ser o outro. Isso, que é o caminho do protagonismo, não é? Que é importante você revisitar a situação, olhar de uma outra maneira, interpretar de um outro jeito, considerando-se o lado da pessoa. Porque as pessoas não fazem tantas vezes por mal. Não digo que ninguém faça, mas a maioria das pessoas faz, pelo menos para o seu bem. Tem uma intenção positiva atrás de qualquer comportamento. Se a